Good morning! Hello, gorgeous! Good morning! Vou fechar a janela aqui enquanto vai entregando aí pra vocês que tá muito barulho. Peraí. Pronto, olha só. Hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de aquecimento para a nossa semana, para a nossa jornada Fluência em Família, que acontecerá no dia 28, começará no dia 28 de novembro. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição gratuita para essa jornada, para esse evento que é 100% online, 100% gratuito, que está no meu link da bio. Nessa jornada eu vou te contar em detalhes, eu vou te explicar, vou te contar, te mostrar como mães de crianças podem aprender inglês do zero, junto com seus filhos, enquanto criam filhos bilíngues. E é lá nessa jornada que eu vou te contar. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aqui, a gente vai se conhecendo, vocês vão falando comigo, eu falo com vocês, tiro dúvidas, né? E hoje o nosso assunto é muito específico, porque é um assunto que acontece com muita gente. E é sobre, olha, muita gente que fala assim comigo, eu até entendo inglês, eu consigo entender inglês, eu consigo entender bastante coisa, mas acontece que na hora de falar, me dá branco. Na hora que eu vou responder, eu não sei, não vem palavra, eu não consigo. Depois que eu fico pensando em casa, depois que eu fico analisando a minha conversa, que eu perdi a oportunidade, me vem um monte de palavras que eu já sabia, um monte de contextos que eu já sabia e poderia ter respondido e não veio na hora, porque me deu branco, eu travei. Eu entendi o que a pessoa falou, mas na hora de falar eu não conseguia. Então, já viu alguém assim? Conhece alguém assim? Já aconteceu isso com você? Comigo também. Acontece com todo mundo, acontece com todas as pessoas. E a gente vai falar um pouco disso hoje. Como é que a gente lida com isso e quais são as estratégias que a gente pode usar pra gente se ajudar, né? As estratégias que a gente pode usar pra isso ir melhorando com o tempo. Mais uma vez, eu falo, e vocês já sabem, né? Vocês já devem suspeitar, se vocês não sabem ainda, que não é do dia pra noite, que não é de repente você vai começar a falar inglês, que não é, as coisas não funcionam como na teoria. Por exemplo, você faz 10 anos de cursinho de inglês, frequenta toda segunda e quarta, 1 hora por segunda, 1 hora por quarta, não falta nenhum, faz as provas, faz os exercícios. Quando terminar esses 10 anos de cursinho, você vai ser uma pessoa fluente, vai entender tudo de inglês, vai falar tudo de inglês, vai conversar perfeitamente, vai escrever e vai ler. Não é assim que funciona. Ontem, anteontem, essa semana inteira nós já conversamos sobre isso, que não é assim. Muita gente estuda 10 anos, muita gente é bom aluno, muita gente frequenta o cursinho e não se considera fluente. Porque a diferença entre a pessoa que estudou inglês e é fluente e a pessoa que estudou inglês e não é fluente é a prática, é a imersão. E a gente já sabe disso. E isso acontece com todo mundo, porque quando a gente está aprendendo, quando o cérebro está aprendendo uma outra língua, além de fazer força para aprender uma outra língua, né? Além de fazer ginástica, de estar trabalhando para aprender uma outra língua, o nosso cérebro tem que fazer força para inibir a primeira língua. Então, enquanto a gente está tentando falar inglês, além de aprender, de buscar palavras no nosso repertório em inglês, além de fazer o esforço para entender a pessoa ao mesmo tempo que pensa numa resposta, nós estamos fazendo o esforço, o cérebro, de inibir a língua portuguesa. Então é muito trabalho que dá no cérebro, é muita ginástica mesmo que faz no cérebro. Então isso acontece com você, comigo, com todo mundo. Tem hora que me dá branco também, mas principalmente quando a gente tá começando. A gente fica com medo. Por que que dá branco? Porque a gente fica travado com medo da pessoa que tá ouvindo nos julgar. Pensar assim, nossa, essa pessoa não sabe nada de inglês, da pessoa perder a paciência com a gente. Essa pessoa não tá me ajudando, essa pessoa não sabe nada de inglês. A gente fica com medo disso. Além disso, a gente fica com medo de errar, né? De falar alguma coisa errada, de conjugar um verbo errado pro nativo, ou de falar uma palavra que sai a pronúncia errada, porque eu não sei pronunciar o TH ainda. A gente fica com esse medo, a gente fica com esse receio, e isso acontece com todas as pessoas. O que a gente tem que fazer para evitar isso, para tratar isso, para isso começar a acontecer cada vez menos?
Praticar. Errar, não ter medo de errar e aprender com as crianças, é o que eu falo com vocês. Aprender com as crianças, aprender a aprender inglês, aprender a aprender qualquer coisa com as crianças. Que as crianças, elas são todo ouvidos, elas têm ouvido aberto, elas escutam, elas não estão lá para se defender, para debater, para te... Não, mas não é isso, eu falei certo, para falar que tava certo assim, você que não tá entendendo. Elas te ouvem, elas te absorvem e elas falam sem medo de errar. Então elas colocam o que elas acham, elas inventam palavra, elas misturam palavra, igual meu filho fala, I don't want this. Tá errado, mas ele fala assim mesmo. E eu explico, you don't want this? E ele fala de novo, I don't want this. Até chegar o momento do cérebro dele entender, fazer as conexões e ficar estranho. Olha, esse I don't want this, eu nunca escutei isso, minha mãe não fala isso. Os vídeos que eu assisto, as historinhas que eu escuto, não contam isso, não falam desse jeito. Então deve ser que tá errado. Eles falam I don't. Até a gente fazer essa conexão e isso acontece. Então errar faz parte do processo. E outra coisa, outro ponto interessante é que a gente, o ser humano, a gente não consegue ser a gente mesma em outra língua a princípio. Já perceberam isso? Quando eu falo, as pessoas falam assim comigo, olha, quando eu falo inglês, mesmo os fluentes, tá? Mesmo os muito fluentes. Fala assim, quando eu falo inglês, eu não sou tão engraçada. Quando eu falo inglês, eu não sou tão divertida, ou eu não sou tão romântica, eu não sou tão boazinha. Quando eu falo inglês, a minha voz muda, meu tom de voz muda. Quando eu falo inglês, eu berro, eu falo mais alto. Por quê? Porque a gente não consegue ser a gente mesmo, e isso é muito normal em outro idioma a princípio. Isso vai demorar um tempo, e mesmo assim tem gente que nunca vai conseguir. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu estou orando, rezando com meu filho, fazendo oração da noite, eu sei orações em inglês. Eu leio a Bíblia em inglês, eu falo, mas na hora de fazer aquela oração, ou Ave Maria, Pai Nosso, a oração do anjo da guarda, eu só faço em português. Porque se eu faço em inglês, fica parecendo que não sou eu que estou conversando com Deus. Que não sou eu de verdade, que eu estou fingindo, que eu estou usando uma máscara. Então, ou quando a gente... Tem muitas mães que quando vão xingar, chamar a atenção do filho, não gostam de falar inglês porque parece que não tá passando tudo que quer, né? Isso acontece. Quando eu vou falar com meu filho o quanto ele é importante, o quanto eu gosto, é tão bom ser sua mamãe, eu te amo tanto, você é tão importante pra mim, essas coisas simples e que devem ser faladas, expressadas, eu falo em português. Às vezes eu falo em inglês, mas no final das contas eu tô falando tudo em português, a mesma coisa que eu já falei em inglês, porque eu acho que expressa melhor, né? Então, pra fazer piada, se você faz muita piada em português, você não vai, talvez, conseguir fazer tanta piada em inglês com o mesmo espírito, com a mesma graça que você tem. Você não vai conseguir ser acolhedor, você não vai conseguir, às vezes, falar tão fofinho, por exemplo. Eu vejo minha sobrinha de 1 aninho e falo, vem titia, titia, fala titia, vem polota, vem pelotica, né? Você é de Itaúna, Kate? Como que eu não te conheço? A Kate tá falando que é de Itaúna, eu não te conheço. Preciso te conhecer, inclusive, porque é de Itaúna, né? Então, I'm from Itaúna, too. Então, eu vejo a minha sobrinha e falo, vem titia, vem puluca, e pilutica da tia. Então eu falo assim, pensa eu falando isso em inglês. Não tem jeito, porque como eu traduziria pilutica? Puluca. Não tem jeito. Como quando eu falo, oh, maravilhosa, vem maravilhosa. Não tem jeito de eu ser exatamente como eu sou em português e em inglês. Então aceita isso. Essa é a primeira questão. Vamos aceitar que às vezes a gente não vai ser exatamente a mesma pessoa. Tem gente que é mais romântica em português. Tem gente que é mais bem-humorada em inglês. Tem gente que é mais inteligente em inglês ou em português. E isso é perfeitamente normal. Isso não é só com brasileiro, tá? É importante a gente saber que isso não é só com brasileiro que acontece. Quando um francês tá falando português, ele também não é a mesma pessoa que ele é em francês. Não consegue.
Porque não tem os trejeitos, as peculiaridades, as espontaneidades. Isso é normal. Então, todas as pessoas do mundo, quando vão aprender outro idioma, elas são diferentes. E isso é normal. Aí, como você não consegue ser a mesma pessoa, você trava também. É mais um motivo para você travar. Acaba sendo. Porque você acaba não falando nada. Porque você quer falar, pululuca da titia. E você não sabe falar isso em inglês? Então você acaba não falando nada e acaba ficando travado. Então o conselho que eu dou é: fale o que você sabe. Se não puder falar tudo, fala tudo que puder. Se não souber falar pululuca da titia, fala: oi, hello honey, hello sweetheart, hello cutie. Então aprende umas palavrinhas assim e fala o que você sabe do seu repertório. Hello beautiful, hello gorgeous. Isso tudo é válido se você não sabe falar pululuca da titia. E tudo bem, não tem problema. Então, saiba que muitas coisas não vão ser ditas. Muitas palavras que você queria falar, por exemplo, se você vai contar um caso que aconteceu com você na sua casa, com seu primo, com seu irmão, com seu filho. Se você conta em português, você conta e ainda faz uma piada no final, né? Tipo, quase que eu morri. Quase que eu enfiei minha cara no chão. Quase enfiei minha cara num buraco e nunca mais apareci lá. O brasileiro vai entender isso em português. Mas como que você fala, quase que eu enfiei minha cara no buraco, e falar isso em inglês? Talvez eles não vão entender, porque não é a mesma coisa, né? Não quer dizer a mesma coisa. Como você fala, nossa, mas nem que a vaca tussa. Quando você fala nem que a vaca tussa, não é quando... Você não usa a palavra cow, você não usa a palavra cough. When the cows cough. Não é assim traduzida ao pé da letra em inglês essa expressão. Então, a gente tem que saber que muitas coisas não vão ser ditas. Que, a princípio, o que a gente quer é falar... Não só a princípio, que até eu mesmo fiquei querendo fazer uma piadinha, fiquei querendo falar nem que a vaca tussa, fiquei querendo falar, tem dó, pelo amor de Deus, porque dá mais vida, mais expressão, mais significado, né? Mas eu não posso falar isso em inglês porque eu não sei nem se existe isso. Então a gente tem que saber que muitas coisas não vão ser ditas que a gente quer, ou porque a gente ainda não sabe, ou porque não existe tradução literal, e que a gente tem que passar a mensagem no grosso. Passar o principal da mensagem. Nosso objetivo é conseguir se fazer entender. Lembra que eu falei ontem sobre o que é fluência? Fluência é falar, passar o seu recado sobre o assunto que você tem necessidade. Passar a sua mensagem, fazer-se entender, ser entendido com a comunicação, sobre um assunto que você se interessa, um assunto que você tem necessidade, um assunto que você precisa. Fluência não é saber falar tudo perfeitamente sobre todos os assuntos. Isso não é fluência, isso é perfeição, isso é Deus, e nunca a gente vai chegar lá nem em português. Então, se a gente consegue passar o grosso da mensagem, sem falar puluca da titia, sem falar... tem dó, sem falar, Deus me livre, pelo amor de Deus, e a gente conseguir passar o recado, já é suficiente. Então saiba e parabenize-se pelo que é suficiente. E outra dica que eu dou, além disso, é você usar e falar, passar seu recado, falar as coisas que você quer de forma mais simples possível. Comece do simples. Não comece querendo falar uma frase no present perfect continuous. Não comece querendo falar uma frase exatamente como um nativo que tem 90 anos fala. Não é assim. Você pode falar do mais simples possível. Assim como um americano vem pra cá e fala com você assim, min querer água. Ou então fala assim, água, por favor. Água, por favor. Drink água, por favor. Sede. Você entendeu? É claro que você entendeu. Então, se você chega e fala isso, beber água, sede, por favor. Se você fala mais ou menos isso, só que é em inglês, já é suficiente para você começar. Já é suficiente para você, já é um caminho, um passo de formiguinha rumo à fluência. Se você não tiver nessa fase primeiro, não vai chegar na fase do present perfect continuous.
Você não pode esperar você saber tudo. Você não pode esperar ser perfeito. Não pode esperar o curso acabar. Não pode esperar você ficar excelente do jeito que você quer para começar a falar inglês. Tem que começar mesmo sem falar nada. E você vai evoluindo junto com o seu conhecimento, junto com o seu aprendizado, junto com o seu filho. É assim que funciona. Não espere acabar o curso para começar a falar a primeira frase de inglês, porque você vai perder tempo, seu filho mais ainda, e corre o risco de você chegar lá depois de 10 anos estudando inglês e falar, eu não sou fluente, igual acontece com muita gente. Porque se não pratica, se não tem imersão, não tem fluência. Não tem, eu falo isso todos os dias porque não tem. E todos os professores de inglês vão falar isso, todos os nativos vão falar isso, todas as pessoas que sabem inglês vão falar isso, porque isso é a grande verdade. Então, aprenda a falar de forma mais simples. Por exemplo, eu até anotei um exemplo aqui. Você quer falar listen, escuta. Aí depois você fala, depois de você falar listen, escuta, você pode falar assim, listen to me escuta. Listen to me. Aí depois você aprende a falar please, listen to me. Olha como isso vai evoluindo. Mas se você já chegar e falando listen, acabou. Escuta. Já é suficiente, já passou o recado. Você não precisa falar, por favor, me escute. Você poderia, por obséquio, escutar-me, por favor? Você não tem necessidade de falar isso. Isso é com o tempo que vai se aprimorando. Então, queira falar o básico, simples, passar seu recado. Você pode falar, I would like you could understand me, please. Eu gostaria que você pudesse me entender, por favor. I would like you could understand me, please. Em vez de falar isso, em vez de querer falar isso, fale, listen. Listen, please. Me escuta, por favor. Ou então você pergunta, understand? Did you understand? Ok? Olha como é mais simples. Então, não queira rebuscar demais. Queira, no primeiro momento, passar o seu recado. Fluência é passar o seu recado. Não se cobre muito. A maternidade já é muito pesada. A maternidade já cobra muito da gente. Ser mulher, ainda no século XXI, é muito pesado, cobra muito da gente. Ser dona de casa, trabalhar fora, esposa, mãe, blá, 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 bonita, magra, maquiada, cabelo lindo, pele, já cobra muito da gente. Não se cobre com inglês também. Deixa ser leve, deixa ser fácil, deixa ser light, deixa ser sutil. E quando você vê, consigo. Sem ficar se cobrando demais. Seja obcecada por aprender, mas sem se torturar. Obcecada no sentido de procurar e tentar e praticar todos os dias. Mulherada, pare de perder tempo com medo. Sejam humildes para entender que somos igual crianças. Aprendemos um pouquinho todo dia. Uma palavra por dia serão 365 no ano. Amor perfeito, ótimo, maravilhoso. Não corram, caminhem com tranquilidade. Uma gotinha de inglês por dia dá muito resultado. Também acho. A maternidade é muito pesada, a vida é muito pesada, pra mulher mais ainda, pra mãe mais ainda do que pra mulher que não tem filho. E a gente sabe disso. Então vamos levar isso com tranquilidade. Seu filho ainda é pequeno, tem a vida inteira para aprender e vai aprender muito mais rápido que você, e você vai aprendendo junto com ele. Vai construindo um castelo junto com ele, né? Outra coisa que é muito legal é você aprender a falar, é chave, né? Para você aprender a falar, não travar, você aprender a falar frases que desarmem a pessoa, o nativo, ou o professor, ou a pessoa que tá se achando que sabe muito, ou a pessoa que vai te ouvir em inglês. Então, a pessoa que já sabe mais do que você e vai te ouvir em inglês, aprenda a falar frases que já desarme quando chega. Igual aquela história que eu conto pra vocês, que eu fui pra Paris, eu queria falar somente em francês, não falei em português. E aí, eu estudei francês, fiz o curso, fiz o Duolingo e tal, pratiquei bastante. Mas assim, eu não tava tão segura ainda pra falar com nativos. Então, eu aprendi a frase, eu ainda estou aprendendo francês. Você pode me ajudar? Então, eu chegava pra pessoa e falava, excusez-moi, excuse me, desculpa, com licença, eu ainda estou aprendendo francês. Você pode me ajudar? Nessa hora, a pessoa se desarmava,
imediatamente, já ficava mais paciente, com mais atenção, já perdoava mais os erros, ainda achava muito legal, achava lindo eu estar tentando falar a língua dela. Então aprenda, as primeiras frases que você vai aprender se você vai viajar, se você vai conversar com o nativo é, olha, eu ainda estou aprendendo inglês. I'm still learning English. I am studying English. Eu estou estudando inglês. Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Could you help me, please? Você poderia me ajudar, por favor? I'm studying English. Can you help me, please? I'm still learning English. Could you help me, please? Então, aprender essas frases e já chegar falando isso, perdoa muito dos seus erros. Faz com que as pessoas sejam mais pacientes. Faz com que as pessoas sejam mais empáticas e te ajudem mais. Outra frase que é bom a gente aprender é: você pode falar um pouco mais devagar, por favor? Can you speak slowly, please? Então, quando você entende quando a pessoa fala mais devagar, mais pausado, quando você entende, quando você se sente mais segura, porque dá tempo de você pensar, de você analisar, de você entender, você fala, olha, eu estou ainda aprendendo inglês, você pode me ajudar? E a pessoa começa a falar, você fala, você pode falar um pouco mais devagar, por favor? Can you speak slowly, please? E a pessoa vai te ajudar. Por quê? Porque a tendência do ser humano nessa hora é ser empática. Você se colocou com humildade, falando que quer se esforçar para falar e para conversar com essa pessoa. Eu faço questão de você, faço questão da sua língua, faço questão da sua cultura, mas você precisa me ajudar. Então a pessoa com certeza é mais empática. Então aprenda essas frases. Can you speak slowly, please? Can you help me, please? I'm learning English. Isso ajuda muito na hora de viajar e na hora de conversar com o nativo. Outra coisa, você pode fazer mímica. Faça mímicas. E para as crianças, por isso que eu falo, para as crianças, fazer mímica, fazer gestos, expressões faciais, expressões corporais, tons de voz, facilita muito o entendimento, facilita muito a comunicação, facilita muito o aprendizado. Então, se você fala, por exemplo, wow, a big car. Big car. Olha só, meus olhos, o meu tom de voz, a minha mão, tudo isso falou junto com a palavra big. Quis expressar a palavra big. A small car. A teeny tiny small car. Teeny tiny small car. Small car. E o meu corpo se fechou, a minha voz se afinou, minha face, as minhas mãos, tudo ajudaram a se comunicar. Então, quando você tá falando e fazendo mímica, para se expressar também ajuda. Então, quando você fala, ai, sick, ou então hungry, ou então sick, travel, please, no, yes. Então, quando você fala, fazendo gestos e se expressando, ajuda mais a passar o seu recado. Coloca na cabeça. A função, o nosso objetivo é passar a nossa mensagem. Não é falar inglês bonito, não é falar inglês com uma pronúncia perfeita, não é uma gramática impecável, é passar a nossa mensagem. Pensa quando um gringo vem, você acha muito legal e fala que ele fala super bem quando ele fala quer beber água, por favor. Tá errado, quer beber água, por favor. Tá errado. A diferença, a Gabi tá perguntando a diferença entre small e little. Muito legal essa diferença, porque é o seguinte, todos dois significam pequenos, small e little. Só que se eu falo a small car, eu falo um carro pequeno. É o sentido da fala. A small car, a gente poderia traduzir como carro pequeno. E se eu falo a little car, eu traduzo como carrinho, que é a mesma coisa de um carro pequeno. Mas small car é um carro pequeno
E little car é um carrinho. Quando a gente fala carrinho, a gente bota afeto, a gente bota sentimento, a gente bota emoção na frase. Então, se eu tenho um little teddy bear, eu tenho um ursinho de pelúcia que é meu amigo, que é alguma coisa que eu tenho afeto por ele. E se eu falo um teddy bear pequeno, é qualquer teddy bear pequeno. Deu pra entender? Então, os dois significam pequenos, mas o little tem mais afeto, tem mais apego, tem mais emoção. É como se a gente falasse o inho, o sufixo inho. E o small é como se falasse pequeno. Mas de qualquer forma, se você falar small ou little, eles vão te entender, vai ser entendido. A princípio, esse não é. Nunca será um erro grave, nunca será um erro, e esse não será um empecilho para você falar inglês, né? Não tem que saber isso para poder falar inglês. É só porque você perguntou. Saiba que são estágios. Todas as pessoas passam por isso. Eu passei, tu passaste, ele passou, nós passamos, vós passastes, eles passaram por isso. Todo bilíngue passa por isso, com qualquer idioma, sendo brasileiro ou não. Quem tá aprendendo português também passa por isso. É fase. Essa fase de branco, de travar, isso vai passar. E só tem uma forma disso passar. Se você praticar. Se você estudar o cursinho inteiro, for melhor aluno, tirar 100 em tudo, passar com A+, e não praticar, você não vai ser fluente. Entenda isso. E tem a ver, a fluência tem a ver com a constância, com a prática, com a imersão. Não tem a ver com o tanto que você sabe, nem com o seu nível de QI, nem com o seu nível de estudo, nem com o seu nível de inteligência. Não tem. Tem a ver com o tanto que você usa, com o tanto que você pratica, com o tanto que você se imerge nessa onda. Então vai passar desde que, essa travada, esse branco, desde que você pratique. Ouça muito. E como que a gente faz isso? A gente tem que se familiarizar com a leitura, com a escrita, mas principalmente com o ouvido. Se vocês quiserem, se eu puder falar uma coisa, por onde a gente começa, qual habilidade a gente começa, é o ouvido. Então, ouça bastante inglês, ouça e fale, antes de ler e escrever. Se você ficar lendo muito, você vai ficar bom em ler. Se você quiser ficar bom em ouvir, entender e falar, você tem que ouvir, entender e falar. Entenda isso de uma vez por todas. Não é ler para ficar bom em falar. Não é assim que funciona. Não é assim que agiliza. E, então, é ouvir e falar. Mas aí tem duas habilidades. E se eu tiver que escolher só uma? Ouvir. Deixa eu falar para segundo. Ouvir, de tanto ouvir, você vai ficar boa em fazer conexões, você vai ficar boa em fazer, em escutar as palavras com connected speech, com um discurso fluente, mais rápido. Você vai entender algumas palavras que no cursinho você aprendia, por exemplo. Already, a palavra já, tipo, eu já estudei, é already. Mas na hora de falar, fala I've already studied. Fala already. Não fala already, assim como é ensinado no cursinho. Então, quando você ouve muito, você fica bom em entender muito e começa a elaborar a sua fala. Então, primeiro ouve, assim como a criança faz desde que ela nasce, até 2 aninhos de idade, 1 aninho e meio, quando ela fala a primeira palavra, ela só ouve. Depois ela começa a conseguir falar. Mas se ela não tivesse ficado 1 ano e meio, 2 anos só ouvindo, ela não ia conseguir falar. Então aprenda como as crianças aprendem e faça como elas. Se tá difícil falar, ouve. Depois dessa habilidade começar a ficar bem desenvolvida, você vai começar a falar também. E depois ler e depois escrever. Tá? Não vai preocupar com ler e escrever se você quer ser fluente de cara, não vai preocupar com ler e escrever, vai preocupar com ouvir primeiro. Todas as habilidades são importantes, mas ouvir para aprender um novo idioma é a mais importante delas. Outra dica que eu falei ontem também, né? Comunique-se, comece a falar primeiro, pratique a sua fala em ambientes seguros. O que é um ambiente seguro? O ambiente seguro é um ambiente em que o seu professor de inglês está te ouvindo e não está te julgando, está lá para te ajudar. É o ambiente que da sua casa, que o seu filho pequeno nem sabe o que é julgamento, ele não julga ninguém, ele muito menos você, ele não vai te julgar.
Um ambiente em que o seu marido tá ali para te ajudar porque ele já sabe falar inglês ou ele tá aprendendo junto com você. Então pratique a sua fala, a princípio, em ambientes seguros, que você não vai ser julgado, que você não vai ficar com vergonha, você não vai deixar para praticar a sua fala numa entrevista de emprego que você precisa muito. Você não vai deixar para praticar a sua fala, para começar a praticar a sua fala no aeroporto com uma fila enorme atrás de você na imigração. Você não vai deixar para praticar sua fala na hora que você receber um gringo na sua casa que não fala nenhuma vírgula de português. Então, pratique sua fala em ambientes seguros antes de praticar com um gringo, antes de praticar numa viagem, antes de praticar numa entrevista de emprego, antes de praticar com a mãe de uma coleguinha americana. Então, pratique, fique confortável com isso num ambiente seguro antes de praticar pra fora. Não vai arriscar. Você não vai arriscar fazer uma maquiagem com delineado no seu baile de formatura, sendo que você nunca fez um delineado na vida. Só vai fazer uma maquiagem com delineado no seu baile de formatura se você já sabe fazer uma maquiagem e mais ainda um delineado bom que você se garante pra fazer na maquiagem da sua formatura. Né? Então isso é importantíssimo. Pratique em ambientes seguros. Me desculpa. E outra coisa, estudar, né? A gente não pode deixar de estudar. Não tem como você aprender inglês sem estudar. Até quando você faz uma imersão para morar fora, você tem que estudar alguma coisa, você tem que procurar um vocabulário, estudar algum tipo de pronúncia e você tem que perceber, olha, sempre que eu vou fazer perguntas no inglês, inverte a frase. Coloca o auxiliar primeiro ou o verbo primeiro. Sempre que eu vou fazer uma negativa, eu coloco a palavra not. Então fala is not, are not, does not, do not. Ou então quando contrai, vira isn't, vira don't. Tem esse esquema de contração, vira aren't, wasn't. Isso é padrão da língua, isso é uma coisa que se repete sempre. Sempre que aparece a letra R, é o som de porta, porteira, portão, é o R retroflexo. Não tem R que tem som de R em inglês, nem R que tem som de R em inglês. São outras letras que dão esses sons em inglês. Se é a letra R, é o som de R em inglês. Então, aprenda esses padrões da língua. Então, por exemplo, se eu falo garrafa, bottle, é bottle, se escreve com T-T-L-E, bottle. Mas não é bottle que fala, é bottle. Ou então bottle, se for no inglês britânico. Então a gente tem que saber que quando a gente fala esse T, muitas vezes, what are you doing? Vira what are you doing? Mas é o T que faz isso. Quando a gente fala bottle, é o T que faz isso. Então a gente tem que reconhecer esses padrões da língua, vendo quais são os sons fixos, quais são os sons igual do TH que não existe em português, o som do R que sempre é retroflexo, sempre é que quando emenda uma palavra na outra, what are vira what are. Isso é padrão da língua. Isso é pra gente aprender a estudar e a reconhecer o que se repete muito. Isso a gente vai aprendendo mesmo sem ficar, olha, quando é T junto com consoante, quando é T junto com vogal. Não é assim que a gente estuda. É de tanto ouvir, de tanto praticar, de tanto errar, de tanto fazer. Vai ficando usual pra gente. Vai ficando mais confortável, vai ficando mais familiar pra gente. Então, conhecer o padrão da língua é um negócio que deixa a gente mais à vontade também. E tudo que a gente puder fazer pra gente ficar à vontade com o idioma, pra gente praticar antes, pra gente fazer o rascunho antes, pra gente praticar o discurso que a gente quer falar antes. Se você vai fazer uma entrevista, treine essa entrevista com todas as supostas perguntas enquanto você estiver tomando banho, secando seu cabelo, enquanto você estiver na sua casa com tempo disponível. Assiste bastante entrevista em inglês. Leia bastante entrevista. Peça a alguém que fala inglês pra te entrevistar com perguntas surpresas. Faça um script de se ele perguntar isso, o que eu vou responder. Então, a gente praticar, treinar, se acostumar, sempre vai ser útil. Então, como que eu faço isso para a vida? Pratique em casa várias situações. Sem prática não há fluência. Sem prática não há fluência.
Não tem como aprender sem praticar. Tem como aprender sem praticar só indo no cursinho. Mas aí você aprende e fica lá. Você não vai fazer nada com esse seu aprendizado, porque você não tem coragem de falar. Tem pessoas que estudaram inglês 10 anos, 15 anos, foram da minha sala, mesma turma, tudo. E não falam inglês. Se soltar nos Estados Unidos hoje, vai ficar com medo, vai ficar travado. Por quê? Porque não pratica. Tem anos que já formou no inglês, nunca mais falou inglês. Assiste filme só com legenda ou só dublado, que é pior ainda. Não faz força, não faz ginástica no cérebro. E por aí não vai pra frente. Então essas dicas são muito valiosas se você for pensar. Se você perdeu desde o começo, volta pra aula e assiste, que vai ficar gravado aqui no feed. E vamos repensar o que a gente está fazendo na nossa vida, se é compatível, condizente com o nosso objetivo. Se nós estamos querendo enfiar a maçã inteira na boca para comê-la, nós não vamos conseguir. Mas se a gente for mastigando pedaço por pedaço da maçã, ou partindo e comendo pedaço por pedaço da maçã, nós vamos conseguir comer a maçã inteira, que é o objetivo. Então, se você quiser ser fluente, comendo a maçã inteira do dia para a noite, você não vai conseguir. Mas se você for passo a passo, passo de formiguinha, um dia de cada vez, comendo pedacinho por pedacinho dessa fluência, buscando passo a passo, dia após dia, um pouquinho por pouquinho dessa fluência, você vai chegar lá no final, que o objetivo é a fluência, é comer a maçã toda. Porque é assim que acontecem os processos, é assim que acontece o aprendizado. É errando e voltando, errando e voltando. Então a chave, o fundamental é prática. Treine, pratique, fale com seu filho, fale sozinha, escute, fale com a televisão, canta música, escuta podcast, escuta seriado, filme sem legenda, filme com legenda em inglês, filme que você já assistiu 1000 vezes, livro que você já leu 1000 vezes, livro de criança, historinha de criança, musiquinha de criança que é curta e fácil. Tudo isso vai te ajudar, desde que você esteja praticando constantemente. Tem a ver com a constância e não com o seu nível de inteligência. Está diretamente relacionado à constância, à imersão e à prática. Mais uma vez eu aproveito para convidar vocês para se inscreverem gratuitamente no evento 100% online, 100% gratuito, que acontecerá a partir do dia 28 de novembro, que se chama Jornada Fluência em Família. Ele vai acontecer para te explicar tudo isso de como é que mães podem aprender inglês do zero para elas, junto com seus filhos pequenos, enquanto tornam seus filhos bilíngues. Vou te explicar passo a passo. Se você não se inscreveu, está no meu link da bio, ainda dá tempo e é a última jornada do ano. Não sei quando terá outra, porque vem Natal, Réveillon, criança, mãe, férias de babá, não sei. Então é a última do ano e é a última por enquanto que a gente tem programado. Então participe, vem comigo e nós continuaremos fazendo live, nós continuaremos conversando bastante. Dia 28, segunda-feira, começa o evento, é depois de amanhã, né? Não, daqui 2 dias. Segunda-feira começa o evento, tá? Hoje é sexta. Segunda-feira. Não tem live sábado e domingo, mas na terça-feira a gente volta com a nossa live, que acontece toda terça, toda quinta, 9h30 da manhã. Normalmente é ECM, English Class for Moms, e na quinta-feira, USA Activities, Ultra Simple Activities. Toda terça, toda quinta tem live. Só essas 2 últimas semanas que eu tava fazendo todos os dias para vocês me conhecerem um pouco mais, como professora, como mãe, como pessoa, e para eu conhecer vocês também, que eu gosto de conhecer todo mundo que tá aqui, certo? Então eu espero vocês. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe nos comentários aqui abaixo. Clique em gostei pra mim no vídeo, por favor. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que tá tentando aprender inglês, seja homem, mulher, adulto, criança, alguém que parou, que desistiu ou que tá pensando em parar, alguma mãe que você acha que quer aprender inglês junto com os filhos, compartilhe esse vídeo, por favor, certo? Um beijo e até terça-feira. Ai, Fernanda, obrigada, amo suas lives, que linda. Eu sempre conheço as pessoas que vêm aqui sempre, que sempre interagem. Sei que você já interagiu aqui bastante. Um beijo, obrigada. See you later, alligator.